10 segredos espaciais incríveis do nosso próprio sistema solar. Parece que nós entendemos o sistema solar muito bem. 8 planetas, um grande Sol, um monte de rochas espaciais, alguns pedaços de gelo e Plutão. No entanto, existem muitas sutilezas e segredos que passam despercebidos ou não são divulgados. Os fenômenos a seguir incluem alguns dos segredos espaciais mais espetaculares escondidos bem no nosso quintal solar. 10. O asteroide Bennu veio de um mundo antigo e aquoso. O asteroide Bennu é um asteroide próximo da Terra que passa perto de nós a cada 6 anos. A NASA fez o aparentemente impossível mais uma vez quando trouxe um pedaço dele em 2023 através da missão OSIRIS-REx. Este pedaço antigo de história cósmica parece ter se originado de um corpo maior, um mundo parental aquoso, já que os pesquisadores descobriram uma grande proporção de minerais formados pela evaporação de água salgada, como os encontrados em lagos de sal secos na Terra. Numerosos aminoácidos também estavam presentes, sugerindo que o corpo parental de Bennu tinha blocos de construção biológicos, água e a energia necessária para manter essa água líquida. Então, esse processo foi interrompido no início de seu desenvolvimento, coincidentemente criando uma cápsula do tempo de 4 bilhões e meio de anos. Especificamente, os pesquisadores encontraram os seguintes construtores de vida super importantes: 14 dos 20 aminoácidos formadores de proteínas encontrados na vida na Terra, todas as 5 bases nucleotídicas encontradas no DNA e RNA, e amônia. 9. Mergulhando no mistério do calor de Urano. Urano tem um mistério de calor, remontando à análise da Voyager 2 em 1986, que sugeriu que este gigante gasoso e gelado não tinha seu próprio calor interno. Isso deveria ser impossível, considerando como os planetas se formam a partir de um monte de material se chocando. Agora, uma pesquisa liderada pela Universidade de Houston mostra que Urano libera mais calor do que recebe da luz solar, pois perde lentamente o calor de sua formação há 4 bilhões e meio de anos. Ele libera 12,5% mais calor do que recebe do Sol, o que é baixo porque os outros planetas gigantes têm um fluxo de mais de 100%. Essa estranheza pode significar que Urano é diferente por dentro, em comparação com os outros planetas gigantes. Também pode ser devido à história única de Urano. Por exemplo, ele orbita de lado, possivelmente porque Urano sofreu uma grande colisão há muito tempo. Outro fator podem ser suas longas estações, cada uma durando cerca de 20 anos devido à sua inclinação, causada pela colisão. 8. Webb revela as auroras malucas de Netuno e uma queda maciça de temperatura. O telescópio James Webb, JWST, nos mostra vistas deslumbrantes da literal borda do universo, mas também revela algumas esquisitices do sistema solar muito mais perto de casa. Por exemplo, o JWST recentemente revelou as auroras de Netuno com mais detalhes do que nunca, e elas são lindamente impressionantes. Auroras haviam sido detectadas em cada um dos outros gigantes, mas a confirmação em Netuno permanecia elusiva. Diferente dos outros planetas, incluindo o nosso, o show de luzes auroral em Netuno não ocorre nos polos, mas em latitudes médias, semelhante à posição da América do Sul na Terra. Isso se deve ao campo magnético estranhamente inclinado de Netuno. Este campo canaliza as partículas energéticas do Sol, e quando elas colidem com a atmosfera de Netuno, liberam energia e apresentam um belo espetáculo de luzes. Além disso, o JWST detalhou por que as auroras netunianas têm sido tão elusivas. Um resfriamento dramático na atmosfera superior. A temperatura aqui caiu várias centenas de graus desde o sobrevoo da Voyager 2, levando a auroras muito mais fracas e difíceis de detectar. 7. Uma coisinha gelada e estranha está sincronizada com Netuno. Os confins do sistema solar, além de Netuno, escondem todo tipo de mundinhos gelados e estranhos,
mais notavelmente o planeta anão Plutão. Mas também há uma rocha espacial estranha, que está em sincronia com Netuno. De acordo com a ficção científica dos anos 1960, isso poderia ser uma base espacial alienígena abandonada. De acordo com a ciência real, não é. Recentemente, uma equipe de pesquisa liderada pelo Centro de Astrofísica descobriu este estranho corpo do sistema externo, com apenas 90 quilômetros de diâmetro, chamado 2020 VN40. É o único objeto transnetuniano, TNO, que está em sincronia com Netuno, o que significa que ele completa uma órbita para cada 10 órbitas completadas por Netuno, como uma criança pequena, ou um chihuahua, dançando com seu pai. Esta rocha espacial estranha e sincronizada é uma de quem sabe quantas que são constantemente descobertas em órbitas incrivelmente grandes e inclinadas. O 2020 VN40 tem uma distância média do Sol que é 140 vezes maior que a distância Terra-Sol, tornando esses objetos pequenos e distantes difíceis de encontrar. 6. Nosso planeta anão vizinho Ceres. Pode ser um mundo oceânico seco. Ceres é um membro criminosamente subestimado da nossa família solar. Nomeado em homenagem à deusa da agricultura e fertilidade, esta rocha gelada tem cerca de 600 milhas de largura e é misteriosa. É a maior coisa no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, e o único planeta anão no sistema solar interno. Ele também tem um gelo muito estranho que não se comporta como gelo normal. Isso pode ser porque ele já teve um oceano subsuperficial, como um número surpreendente de objetos no sistema solar. No entanto, infelizmente, este oceano pode ter congelado de cima para baixo. Seu gelo se comporta de maneira estranha porque está cheio de argila e sal deste antigo oceano subterrâneo que agora é apenas uma memória fria e empoeirada de sua antiga glória. 5. O estranho menagerie de luas de Júpiter. Júpiter é conhecido por suas 4 grandes luas galileanas: Io, Europa, Ganimedes e Calisto, listadas da mais interna para a mais externa. Cada uma dessas luas tem mais de 1.800 milhas de diâmetro. Ganimedes e Calisto são especialmente imensas, sendo a primeira e a terceira maiores luas do Sistema Solar, com pouco mais e pouco menos de 3.000 milhas de largura, respectivamente. A lua Titã de Saturno é a segunda maior, com cerca de 3.200 milhas de diâmetro. No entanto, Júpiter também tem pelo menos outras 90 luas pequenas, de formato irregular, porque são muito pequenas para se tornarem arredondadas gravitacionalmente. Algumas delas têm apenas 1 milha mais ou menos de tamanho. Por que essas luas são tão pouco famosas? Porque, mesmo combinadas, são insignificantes. As 4 grandes luas galileanas respondem por 99,997% da massa de todas as luas de Júpiter. A discrepância deve-se à origem. As 4 grandes luas provavelmente se formaram junto com Júpiter nos primeiros dias do Sistema Solar. Ainda assim, as minúsculas luas irregulares podem ser asteroides capturados ou fragmentos despedaçados de corpos maiores. 4. As 4 grandes, adoravelmente minúsculas e não galileanas de Júpiter. Dentro da órbita de Io, que é a supervulcânica lua galileana mais próxima de Júpiter, residem 4 pequenas mini-luas, que são mais como seixos giratórios do que luas de verdade. Essas luas de seixo, em ordem da mais interna para a mais externa, são Metis, Adrasteia, Amalteia e Tebe. Metis, por exemplo, tem um diâmetro de apenas 41,8 quilômetros e orbita a cerca de 128.747 quilômetros de Júpiter. Isso é extremamente próximo, e a única coisa que a salva de ser obliterada é seu tamanho. É pequena demais para ser destruída pelas forças de maré de Júpiter, mas eventualmente cairá em Júpiter. Amalteia é a maior irmã satélite minúscula,
com um diâmetro de 167 quilômetros. É tão pequena que não tem massa suficiente para se puxar para uma forma de lua mais convencional e esférica, então permanece com formato de batata. Também é um dos objetos mais vermelhos do Sistema Solar, possivelmente até mais vermelho que Marte. 3. O que há com Vênus? Lava jorrando, uma atmosfera esmagadora, calor que derrete chumbo e enxofre em abundância, não são propícios à vida. No entanto, para saber mais sobre o potencial de extraterrestres, temos que examinar os extremos cósmicos, especialmente aqueles perto de casa, e nosso planeta irmão é semelhante em tamanho e massa, e é tão próximo. Mas o que o transformou em um pesadelo infernal de enxofre escaldante? Sua proximidade com o Sol, parcialmente. De acordo com um estudo recente da UCR, se você considerar a energia solar recebida pela Terra como 100%, Vênus coleta 191%. No entanto, outros fatores desconhecidos permanecem, incluindo o interior venusiano, seu campo magnético, falta de uma lua, rotação estranhamente lenta ou detalhes sobre sua atmosfera inferior. Felizmente, a NASA tem 2 missões futuras para Vênus planejadas para a próxima década, Da Vinci e Veritas, para revisitar o planeta infernal após cerca de 35 anos, dando-lhe ombros frios. 2. Marte era cinza. A cor de Marte é aparente da Terra. Mas por que Marte é tão vermelho? Será que é feito de queijo Red Leicester? Infelizmente não. Mas a resposta é igualmente intrigante. Marte enferrujou. O planeta vermelho enferrujado é vermelho pela mesma razão que a Austrália. Mas o tipo de ferrugem também é importante, porque revela a habitabilidade passada de Marte. A princípio, os cientistas pensaram que Marte poderia ser vermelho, por causa da hematita, uma ferrugem que não tem água e se forma em condições secas conforme a superfície marciana reage com a atmosfera. Mas pesquisas posteriores sugerem que Marte é vermelho devido a óxidos de ferro de ferrihidrita, que contém água. Portanto, a ferrugem de Marte se formou relativamente rápido na presença de água fria, quando Marte era um mundo úmido. Depois de formada, a ferrugem foi moída e gradualmente espalhada pelo planeta. Importante, isso pinta um retrato passado de Marte. Antes de se tornar o planeta vermelho e empoeirado, era cinza, rochoso e úmido. 1. Mercúrio. Pode ter tido o tamanho da Terra. Mercúrio é extremo de muitas maneiras, incluindo um fluxo de temperatura que varia de 400 graus Celsius a menos 157 graus Celsius, já que não há atmosfera para prender a energia do Sol. Mercúrio também tem um núcleo gigante em comparação com os outros planetas e um campo magnético gerado por um núcleo interno potencialmente fundido. Além disso, em termos um pouco não científicos, sua composição química é esquisita. Para explicar a esquisitice, alguns cientistas apresentaram a ideia de que o Mercúrio que apreciamos hoje pode ser apenas um fantasma de seu antigo eu gordo, tornando-se nada mais do que o caroço do planeta que existia outrora, de acordo com Nicola Mari, geólogo planetário da Universidade de Pavia. Em vez de sempre ter sido pequeno e próximo do Sol, nosso menor planeta pode ter tido o tamanho da Terra, em algum lugar na faixa de Marte, até um fatídico dia antigo, quando outro planeta se chocou contra ele, arrancando grande parte de sua massa e lançando-o em uma carreira em direção ao Sol. E aí, galera? Incrível, não é? O nosso quintal cósmico é uma caixa de segredos que nunca para de nos surpreender. De mundos aquáticos escondidos em asteroides a planetas que já foram gigantes, e agora são só um caroço. Cada descoberta é um lembrete de que o universo é o maior e mais fascinante mistério de todos. E se você é apaixonado por esses segredos do cosmos, não se esqueça de fazer o seguinte: bater no like com força cósmica. Isso ajuda demais o canal. Se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum lançamento futuro sobre o espaço. Compartilhar esse vídeo com aquele amigo que também ama ciência. Agora é a sua vez.
Nos comentários me conta. Qual desses segredos te deixou de queixo caído? É a possibilidade de Mercúrio ter sido gigante? Ou a história do asteroide Bennu cheio de ingredientes para a vida? Eu vou ler tudo. Lembrem-se, sempre que olharem para o céu à noite, vocês não estão vendo apenas pontos de luz. Estão vendo mundos oceânicos congelados, gigantes gelados com auroras dançantes, e os vestígios de colisões épicas que moldaram tudo o que conhecemos. O universo está cheio de histórias, e a nossa missão é continuar contando elas para vocês. Até o próximo lançamento. Este é o Astroventure, desbravando o universo, uma curiosidade de cada vez. Um grande abraço e fiquem curiosos!